O nosso objetivo aqui, né, em todo o lançamento da nossa revista, Brasília em Debate, né, estamos no número 8, e já adiantando que no final do mês que vem a gente já vai estar lançando o número 9, que é um número comemorativo dos 50 anos de criação da Codeplan. Agora, em dezembro, a Codeplan completa 48 anos de instalação, dia 5 de dezembro, e 50 anos de criação. A lei foi de 10 de dezembro de 64. Então, nós vamos fazer um evento aqui na empresa, e vamos ter aqui, inclusive nesse dia do lançamento da revista número 9, o lançamento do novo sistema de informação estatística que está sendo desenvolvido na empresa. E como a gente sempre faz no lançamento da revista Brasília em Debate, a gente vai ter aqui um debate com o entrevistado desse número, que é o Serguei, e vamos, então, conceder o tempo necessário. Eu falei com ele de 30 a 40 minutos, mas ele falou que até vai usar menos para ter o debate com o pessoal. E vamos discorrer sobre o tema, que é o planejamento, né, o próprio tema que foi o tema do 19º encontro da ANIPS, a pesquisa como subsídio ao planejamento. A entrevista dele discorreu sobre o papel do IPEA, né, o futuro do planejamento, os desafios que estão aí colocados para a economia brasileira e para o país como um todo, a cooperação entre o IPEA e as instituições estaduais, né, a própria Codeplan. Então, né, eu já falei para o Serguei que ele fica absolutamente à vontade, né, para fazer a abordagem que ele julgar necessária. E, na sequência, a gente faz o debate. Serguei. Muito obrigado, Júlio. Eu queria começar agradecendo muito o convite, agradecendo o Júlio, agradecendo a Codeplan e agradecendo a todos vocês, que eu sei que vocês têm outras coisas para fazer da vida também, né? Então, agradecer que vocês estão aqui para escutar o que eu tenho a dizer. O que eu queria conversar um pouco é sobre o tipo de instituição que nós somos, né? Instituições de pesquisa para o planejamento, como o IPEA, como a Codeplan, são um animal estranho, e até para a gente que trabalha nessas instituições, às vezes ele nos causa uma certa perplexidade. O tipo de trabalho que a gente faz e para que serve, né? Todo mundo sabe o que é uma universidade ou um centro de pesquisa, que nem um INPA ou INPES, ou enfim. É relativamente fácil. Essas instituições fazem pesquisa não particularmente direcionada, né? Os pesquisadores têm a mais ampla liberdade de pesquisa, podem trabalhar dentro de qualquer tema dentro do seu leque disciplinar, né? Os critérios de qualidade são muito claros, são os critérios acadêmicos de qualidade, ou seja, a qualis, as publicações, o efeito, o fator de impacto, né? Não é uma coisa muito conhecida para o mundo todo, né? Qualquer um que tem um grau universitário, em algum momento estudou numa universidade, passou por isso, conhece como é que essas instituições funcionam, sabe o que elas são, né? Nós não somos assim. Do outro lado, nós temos, digamos, a política lá, a Câmara Legislativa, lá, Congresso, não sei o quê, aonde as prioridades são claramente políticas, o critério de validação é o voto, ou então o próprio jogo do poder, né? E também mais ou menos claro o que eles fazem, né? A gente pode até não gostar muito, mas é claro o que é. Não é um grande mistério, né? Agora, nós ficamos num caminho, num meio termo entre esses dois extremos, que pode ser muito proveitoso, eu acho extremamente proveitoso, por isso que eu dediquei minha vida e vou continuar dedicando depois de ser presidente, depois de deixar de ser presidente do IPEA, a esse tipo de instituição, mas é um pouco complicado, é difícil de explicar. Por quê? Nós fazemos pesquisa tal como as universidades fazem, mas a nossa pesquisa, nós não temos a liberdade de pesquisa, nós não podemos sair por aí pesquisando o que a gente quer, quando quer, o que dá na telha, né? Nossa pauta de pesquisa
é dada pelas prioridades políticas da administração. Então, a gente tem que pesquisar aquilo que é relevante para o governo, né? Ou então dizer para o governo, o que vocês estão dizendo que é relevante não é relevante, mas mesmo se for para dizer isso, ainda assim a pauta é colocada pelas prioridades políticas, pelas prioridades governamentais. Então, segundo ponto, o critério de validação não é muito claro. Ele é sem dúvida alguma, ele é acadêmico, ou seja, a gente não pode fazer pesquisa de baixa qualidade acadêmica, a gente não pode fazer pesquisa ruim, mas ele não é apenas acadêmico, né? Para alguém que trabalha no IPEA ou alguém que trabalha na Codeplan, você tem um artigo publicado numa revista Qualizar, não sei o que, qual é o limite. Tá, é legal, mas não é para isso que a gente vive, não é para isso que a gente é pago. A gente é pago para fazer pesquisa de alta qualidade, mas de alta relevância também, e relevância imediata. Não é aquela coisa de que... tem aquela história de teoria dos... tem uma teoria matemática que é a teoria dos números. Eu sei que parece meio estranho falar isso, né? Que durante muito tempo as pessoas já diziam, isso aí não tem nenhuma aplicabilidade possível. Depois descobriram que para fazer códigos, né, para fazer códigos secretos, era uma teoria super útil, não sei o quê, era aquela coisa que o Alan Turing trabalhava na Inglaterra, né, mas, enfim, isso foi décadas depois. Nós não temos esse tipo de coisa. Nós geramos conhecimento e esse conhecimento vai ser útil em algum momento. Não pode ser em algum momento, é agora. Cada pesquisa que a gente faz tem que ser útil para fins de política, no momento em que a gente publica a pesquisa, ou muito pouco depois, né? Então, o nosso critério de validação também não é tão claro. Muitas vezes, eu já tive a grande frustração no IPEA de ter pessoas vindo para mim e dizer, olha, isso aqui é um excelente trabalho acadêmico, as melhores técnicas estatísticas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pô, me dá dinheiro para eu poder levar isso adiante, né? Eu digo, cara, não vou dar, não. Eu sei que é de excelente qualidade, mas isso aqui não se endereça apenas de modo oblíquo a qualquer problema de planejamento governamental, qualquer problema de política pública. Eu sei que é de excelente qualidade, mas isso aqui tem que estar mais para a universidade. Não é uma pesquisa tipo IPEA. E as pessoas saem irritadíssimas. E eu entendo elas, eu entendo a irritação, né? Os caras estão fazendo um negócio super bem feito, muito bom, e eu não estou apoiando eles, né? Porque não é para isso que a gente é pago. A gente é pago para fazer assessoria para o governo, né? Nós temos que responder às questões prementes do planejamento e das políticas públicas, né? Não adianta a gente fazer algo... Fala um pouquinho mais para o microfone. Sim, está melhor? Perdão. Gente, desculpe. Eu não estava me dando conta que não estava chegando lá. Então, o que eu estou colocando? Então, como eu estava dizendo, não é para isso que a gente é pago. A gente não é pago apenas para fazer coisas de qualidade. A gente é pago para fazer coisas de relevância, onde o critério de relevância é um critério muito especial, né? Então, a gente ser colocado nesses dois polos, e, por outro lado, também eu já tive a frustração de ter gente querendo fazer uma assessoria, assim, aquela assessoria meio de o cara que está na área há muito tempo e conhece bem as questões políticas, né? Já teve gente no IPEA que meio que querendo ser liberado para trabalhar junto como assessor político junto a alguma coisa, algum órgão, e eu também disse, não, também não é nosso papel, né? Nosso papel não é fazer esse tipo de assessoria altamente político, né? Aquela assessoria do tipo, fulano não vai gostar se você fizer isso, porque não sei o quê. Enfim, isso também não é o nosso papel. Nosso papel é fazer assessoria baseado em pesquisa, né? O que coloca para instituições como as nossas um caminho que é complicado, porque, ao mesmo tempo, ele é estreito, né? Você pode resvalar para os dois lados, mas ele tampouco é muito bem delimitado, né? Então, é como se a gente estivesse andando em cima de um caminho estreito, coberto pela água, numa água turva, uma coisa assim, pisou muito por um lado, cai
cai para fazer uma coisa academicista demais, que não é o que a gente deveria estar fazendo, vai para o outro lado, você já não está fazendo algo baseado em pesquisa, e sim baseado em seu conhecimento da política, o fulano que conhece Beltrano, não sei o que é. E nenhum dos dois é o que nós temos que fazer, né? Nós somos colocados na situação de que a gente tem que fazer pesquisa, a pesquisa tem que ser de qualidade, mas ela é uma pesquisa de qualidade direcionada, cujo objetivo é melhorar as políticas públicas. Então, em última instância, o critério do nosso sucesso está fora da gente, né? E isso também não é muito fácil, né? Se a gente faz pesquisa de boa qualidade, de relevância, bem direcionada, e mesmo assim as pessoas que tomam as decisões políticas não nos escutam, mais uma vez, nós não merecemos nosso salário, né? O critério do nosso sucesso, uma instituição como o IPEA, como a Codeplan, eu sei que em alguns aspectos o mandato da Codeplan é um pouco mais amplo que o do IPEA, né? Mas a gente, para realmente dizer que a gente tem sucesso e que vale a pena o Estado brasileiro, ou no caso da Codeplan, o Distrito Federal, né, que é parte do Estado brasileiro também, investir todo o dinheiro que investe nos nossos salários, nas nossas condições de trabalho, no nosso orçamento discricionário e tudo mais, que a gente está merecendo o que a gente custa, né? A gente tem que fazer tudo isso, ou seja, tem que fazer uma política de qualidade, uma pesquisa de qualidade, direcionada para fins políticos e que seja escutada. Ou seja, que a gente possa dizer, olha, tal política seriam piores se não fosse pelas nossas pesquisas. Obviamente que isso é uma decisão subjetiva, não é fácil, você não tem um medidor fácil, quantitativo de quanto sucesso a gente está tendo. Se você pergunta para o pesquisador que está trabalhando na política, muitas vezes ele vai te dar uma visão viesada, às vezes viesada positivamente, porque ele gosta muito do trabalho dele, acha que foi usado e acha que ele foi muito importante, e às vezes viesada negativamente, porque ele está envolvido naquele debate e os caras lá do outro lado não estão prestando atenção em tudo que ele diz, e ele se sente frustrado, mas ele não sabe que 70% do que ele falou, eles já incorporaram. E eles estão lá brigando sobre os outros 30%. Então, pode ter um viés dos dois lados, né? Se você pergunta para o cara, né? Então, o seu interlocutor, lá no Ministério X, ele está ouvindo o que você está falando? Ele mudou a política para melhor em função dos seus estudos? Aí, muitas vezes, o cara vai dizer sim, totalmente sim, quando não é bem assim, ou não, totalmente não, quando também não é bem assim, né? Então, são instituições que são um desafio. É um desafio explicar o que nós somos para quem não vive a nossa vida, e é um desafio a gente conseguir, do meu ponto de vista, pelo menos, acho que do ponto de vista do Júlio, também gerir uma instituição assim, porque muitas vezes as pessoas ficam muito irritadas, dizendo, poxa, mas o que eu estou fazendo é muito bom, assim, por que você não está me apoiando? É muito bom, mas o lugar disso não é aqui. O lugar disso é ou na universidade, ou então do outro lado, lá na Câmara Legislativa, ou no Congresso, ou no Senado, onde quer que seja. Bom, isso estando dito, como é que eu vejo o futuro desse nosso sistema de pesquisa para planejamento? Nós temos um sistema no qual, no nível federal, nós temos o IPEA, o IBGE, a gente podia até pensar em outros institutos, como o INEP, como fazendo parte disso também, ou seja, instituições que produzem informação ou manipulam essa informação, produzindo estudos para fins de melhoramento das políticas públicas. E aí nós temos, em níveis estaduais, no nível distrital, até em alguns municípios, instituições afins, né? Há uma heterogeneidade muito grande, né? A Fundação SEAD, por exemplo, é metade BGE, metade IPEA, né? Então, a própria Codeplan faz levantamento de dados primários que nós não sonhamos em fazer, né? Mas bem ou mal, nós temos um sistema.
Nós temos um sistema que tem uma associação que faz encontros regulares, fez um excelente encontro esse ano. Aliás, eu acho que vocês estão muito, muito de parabéns por terem feito um encontro que funcionou muito bem, né? Agora, para que essa institucionalidade valha mais do que apenas a gente se encontrar de vez em quando e trocar uma experiência e se dar uns tapinhas nas costas, ou estamos fazendo um bom trabalho, né? Para que isso seja mais do que, isso, o que a gente precisa? A gente também precisa construir algum tipo de coerência, né, ao longo dos níveis federativos, né? E essa coerência acontece em múltiplas dimensões, né? Você tem uma dimensão que seria a primeira dimensão, que é aquilo que eu acabei de falar. Eu não tenho certeza que todo mundo, em todos os institutos que fazem parte da ANIPES, concordariam inteiramente com o que eu falei, né? Então, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que construir uma espécie de coerência de que para que as instituições que fazem parte da ANIPES existem, né? Somos todos mais ou menos orientados para fazer essa pesquisa para o planejamento com fins a mudar as políticas públicas, né? Ou alguns não são bem isso, fazem outras coisas. Obviamente, alguns têm mandatos diferentes, né? Então, tem gente que coleta informação primária, tem gente que faz um monte de planejamento urbano, que é um outro tipo de coisa. Tem institutos que fazem diretamente o planejamento, ou seja, não é só não é só pesquisa para o planejamento, eles fazem a pesquisa e o planejamento também, né? Então, tem mandatos diferentes. Mas isso não quer dizer que a gente, assim, mandatos diferentes não é a mesma coisa que entendimentos conflitantes, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é um entendimento mais ou menos harmonizado de para que serve esse sistema de planejamento e pesquisa e planejamento, né, para o planejamento governamental, né, e para que serve, como que a gente tem que trabalhar, né. Eu acredito, pelo menos de ter estado em algumas reuniões esporádicas da ANIPES, eu certamente não tenho participado de todas elas, né, e não participei de nenhuma das quais eu participei, eu fiquei o tempo inteiro, mas a sensação que eu tenho é que nisso nós estamos avançando. A primeira reunião da ANIPES que eu fui foi nos anos 90, final dos anos 90, em Porto Alegre, eu acho que foi, e eu gostei muito eu não sabia na época, eu tinha acabado de entrar no IPEA, tinha acabado de sair da universidade, eu mal sabia que existia esse sistema de planejamento conjunto, né? E foi muito bom para mim estar lá. Mas o que eu me lembro daquela reunião foi uma certa cacofonia, no sentido de que diferentes instituições tinham visões muito diferentes do que devia ser o planejamento, ou a pesquisa para o planejamento, né? Na última reunião da ANIPES em particular, e nas últimas duas eu participei um pouquinho da outra também, a sensação que eu tenho é que houve alguma convergência e que a gente está começando a falar muito mais a mesma língua, né? Eu acho que isso assim é uma condição muito importante para a gente conseguir levar adiante esse sistema de pesquisa para o planejamento. E a outra condição é um pouco mais difícil, que é a condição da gente tentar ter algum tipo de nivelamento em termos de capacidades. As diferentes instituições da ANIPES são loucamente diferentes em capacidades. Você tem desde instituições com grande capacidade de pesquisa, né, até outras que estão assim que lutam bravamente contra todo tipo de falta, né? Falta de dinheiro, falta de recursos humanos, falta de entendimento junto a seus próprios governos, né? E eu acho que hoje em dia o nosso maior desafio quanto à ANIPES, né? E eu acho que é um desafio que o IPEA está insuficientemente, inclusive, sintonizado nisso. Acho que a gente devia participar mais nisso. Eu acho, claro, obviamente que as demandas são sempre inúmeras, a gente sempre tem 1000 coisas para fazer e recursos limitados, né? Principalmente recursos humanos, né? Mas eu acho que assim nós já fizemos mais em termos de tentar melhorar a capacidade de outras instituições ou assim, nivelar, mas nivelar para cima, né? Eu lembro que nos anos 90, no início dos anos 80, nós tínhamos fortes projetos de pesquisa
com várias instituições da NIPES que envolviam equipes do IPEA indo ficar nessas instituições por períodos longos, coisa de 1 mês, 2 meses, né? Eu mesmo participei de um desses com o Ceará naquela época, né? Hoje em dia, bom, nós substituímos isso por uma ideia de rede, no qual o IPEA financiava projetos em conjunto, não sei o quê, enfim, foi uma ideia, acho que foi bom, foi legal, mas depende muito da gente ter disponibilidade orçamentária para fazer isso. Agora que nós estamos um período de altas vacas magras, né, nós perdemos mais de 30% do nosso orçamento discricionário, eu não sei quanto a Codeplan já deve ter perdido, mas deve ter sido alguma coisa também, porque não está fácil para ninguém, né? Nunca teve, bom, tá. Enfim. Perdeu nada. Zero é o limite de baixo, né? Bom, tá bom. Mas então, o problema é que assim que a gente perdeu a grande maioria do nosso orçamento discricionário, daquilo que o nosso orçamento discricionário, na verdade, não é tão discricionário assim. Grande parte dele é pagamento de conta de luz, conta de água, coisas que fica muito difícil você dizer, não vou fazer, né? Em termos do orçamento que realmente é discricionário, a gente certamente perdeu mais de metade. Aí, essa nova visão que a gente tinha, né, meio que ficou por terra. E agora a gente está tentando resgatar como é que a gente vai trabalhar com os institutos estaduais e municipais numa situação na qual a gente não tem dinheiro, né? E a gente, bom, nós do IPEA, em particular, temos toda uma agenda gigantesca junto ao governo federal, que é quem nos paga e quem nos cobra insistentemente. Vocês não estão dando resposta disso, não estão dando resposta daquilo, não estão dando resposta daquele outro, né? Então, como é que eu vejo? Eu vejo que o grande desafio da NIPES agora é tentar fazer essa convergência em direção a ter maior capacidade para as instituições que têm menos capacidade, né? E, então, a Codeplan, como uma das instituições que tem certamente a maior capacidade nessa rede, a Codeplan não é o... Eu sei que muitas vezes quando a gente está na nossa própria casa, a gente vê as falhas, né, e não se dá conta de que, às vezes, a situação de outros é muito, muito mais difícil, mas certamente é o caso da Codeplan, né? A Codeplan certamente está na metade de cima, né, ou no terço de cima, ou no quarto de cima, não sei, mas assim, certamente é uma instituição que funciona muito melhor que outras instituições da NIPES, né? E eu acho que, assim, que esse é o grande desafio, é um desafio, bom, particularmente para as instituições federais, o IBGE e o IPEA, que naturalmente teriam um papel de liderança nisso, por serem federais, né, é a gente conseguir melhorar ou dar um certo nivelamento em termos de capacidade das diferentes instituições, que é um desafio que a gente tem capacidade limitada de enfrentar esse desafio, porque, em última instância, isso vai depender, antes de tudo, da prioridade que é dada ou não a isso pelos governos estaduais e municipais às quais essas instituições se filiam. Então, não adianta a gente se esforçar ao máximo se, sei lá, o governo de Alagoas não acredita firmemente em pesquisa para o planejamento, e sempre vai ter uma heterogeneidade nisso, sempre vai ter algum governador, algum prefeito que mais acredita nisso e outros que acreditam menos, né? Então, assim, grosso modo, essa é a minha visão desse nosso sistema e dos desafios que a gente tem pela frente, né? Eu não falei muito aqui sobre a minha área de pesquisa, eu não falei nada sobre a minha área de pesquisa, que é a distribuição de renda, pobreza, desigualdade, não sei o quê, porque eu acho que era mais a ver a gente falar institucionalmente, até porque hoje eu não estou aqui muito como pesquisador, estou aqui mais como presidente do IPEA, né? Mas, assim, eu não queria ocupar o tempo todo falando, queria abrir para o debate, para a gente conversar mais a respeito desses temas. Obrigado, Serguei. Eu queria só fazer um breve comentário. Primeiro, realçar o papel do IPEA e também aqui do IBGE, que foram dois parceiros muito importantes, né, em todo esse período aqui da Codeplan, foram parceiros importantes lá durante a organização
do encontro da ANIPS, como têm sido parceiros importantes da ANIPS, como das instituições estaduais. E não podemos deixar de destacar, até porque foi objeto de muita... Eu estava até conversando com isso agora há pouco com o Serguei, de muita... em períodos eleitorais, um período complicado, que as pessoas usam todos os recursos disponíveis para vingar suas teses e tal, que tudo bem, é legítimo, mas às vezes acaba, o lamentável desse processo, que acaba atingindo instituições. Esse é o lado ruim. Nós, na ANIPS, eu sou lá diretor científico da ANIPS, o Serguei, e quando aconteceu aquele episódio lá do IBGE, da história dos dados lá do prazo lá da PNAD, e, na verdade, é uma discussão eminentemente técnica, tá certo? De oportunidade ali tinha um problema lá do Acre, que em tese poderia gerar algum atraso em termos da consistência dos dados que estavam sendo coletados e tal. Havia uma discussão técnica e ela deixou de ser técnica e virou uma discussão política. Caiu na vala política. E aí começa a história que o governo quer manipular dado para cá, quer manipular dado para lá, e na ANIPS, nós produzimos uma nota defendendo o IBGE. E até na nota da ANIPS, a gente até dava um puxão de orelha no Ministério do Planejamento, porque ele não fez a defesa do IBGE como deveria ter feito. Porque ali, no primeiro momento, a ministra ali, como todo mundo estava batendo no IBGE, ela falou, também deu uma cacetada no IBGE. Eu falei, alto lá, entendeu? Vamos defender a instituição. O IBGE é uma instituição de mais de 70 anos, com uma respeitabilidade enorme. Hoje fizemos aqui a divulgação dos dados do PIB, do Instituto Federal. Nacionalmente estão sendo feitos dados de todos os estados, e o PIB nacional, que é a atribuição do IBGE, entre N outras áreas de estudo. Então, o mesmo, de alguma forma, o IPE também foi envolvido recentemente num episódio que tinha uma motivação eminentemente técnica, até de atender uma legislação que estabelecia determinados requisitos, e aquilo ali entrou nas páginas dos jornais como se tivesse... Então, com certeza, se não fosse no período eleitoral, nada disso tinha acontecido. Nada disso tinha acontecido. Mas, infelizmente, foi capturado pelo debate eleitoral, e é muito ruim. É muito ruim, até porque a Codeplan, um tempo atrás, e você lembra disso, e todos aqui viveram isso, também passou por um processo muito ruim. Esteve no epicentro da crise política, e é fundamental separar a instituição, o corpo técnico da instituição, daquele momento específico que está vivendo, viveu aquela situação por conta de uma pessoa sem qualificação que foi colocada aqui na direção da empresa, que não tem nada a ver com o corpo técnico, não tem nada a ver com a história da Codeplan, uma história linda, vai fazer 50 anos. Então, esse tipo de coisa... E, muitas vezes, vários técnicos que relatavam que ia, já depois daquele processo, ia a algum lugar e as pessoas olhavam de canto de olho, achando, Codeplan, e não conseguia separar o que tinha sido uma direção desastrosa da instituição, da competência técnica daquela pessoa. Então, esse é um risco que as instituições, IPE, IBGE, Codeplan e qualquer outra, a instituição passa em ser capturada por esses momentos políticos. E outra observação que você colocou é algo também que, há muito tempo, foi objeto, inclusive, de um amplo debate que foi feito no encontro da ANIPS há 2 anos atrás, em Fortaleza, que era exatamente a questão da apropriação da informação pelo governo, que você fez referência há pouco, na sua fala. Vivemos essa mesma questão aqui, todas as instituições, de alguma forma, vivem esse dilema, porque buscamos exatamente isso, fazer um produto de qualidade. O problema é que nem sempre, mesmo sendo um produto de qualidade, o gestor público ele está atento para a apropriação daquele produto gerado. Então, aquilo ali é gerado uma pesquisa, uma informação importante que não é devidamente valorizada pelo gestor. Óbvio que existem inúmeros gestores que fazem o bom uso das informações, evidente,
né? Mas a gente vive não tem saída, né? A gente discutiu lá e falou, não tem saída, vai depender da capacidade do gestor, né, da perspicácia dele, de entender. Então, eu só ampliaria que, no nosso caso, por exemplo, que é um pouquinho diferente do IPEA, mas não tão, né, a gente também avalia isso pela apropriação dos nossos trabalhos, não só pelo governo, mas pela academia. Né? A gente tem um bom retorno, né, das universidades em utilização, né, dos estudos que são gerados aqui na Codeplan, por entidades empresariais. Está ali o Fernando do Sebrae, hoje a gente fez aqui a divulgação do PIB, estava a FEComércio, estava a Federação da Indústria, estava a Associação Comercial, estava a área de agricultura, e todos eles, né, dizendo que fazem uso das informações, né, não só do PIB, né, do IDECOM, que é um índice trimestral que a gente produz, e de outras informações, até de entidades do movimento social. Né? Outro dia eu recebi o pessoal aqui da Uni, que estava atrás de um perfil do jovem. Eles querem saber como é que está o jovem. Esse jovem, aqui como é que a gente tem o neném, entendeu? Esse jovem está estudando, esse jovem está trabalhando, né? E a gente tem dados, informações sobre essa parcela. Né? Já fizemos aqui debate com aquela central das favelas, fizemos debate aqui com o pessoal da CUT, com o MST, né? E todos se apropriando de informações geradas aqui pela Codeplan e da própria mídia, né? De alguma forma, reproduz, mesmo que, às vezes, de uma forma não científica, mas, às vezes, pegando aspectos mais pitorescos, né? Que tem interesse em passar para a sociedade. Então, eu acho que são... Os nossos clientes, né, são, óbvio que é um órgão de governo e trabalha para gerar informação para a formulação de políticas públicas, mas não apenas o governo pode se apropriar da informação, mas um elenco grande, né, de organizações e instituições também podem usufruir das informações geradas pela instituição. É isso, vou passar aqui para o Jussano e depois a gente abre o debate. Boa tarde a todos. Cumprimentar aí o Serguei, com sua fala, com muita propriedade, Serguei, essa sua fala sobre a atuação e as competências das instituições de pesquisa. A gente, enquanto Codeplan, técnicos de mais de 30 anos, temos um orgulho e uma satisfação muito grande de atuar conjuntamente, numa forma de parceria muito próxima, seja com o IPEA, com o IBGE. E eu diria que o IPEA, além da sua produção técnica de trabalhos, ela, por muito tempo, teve uma função também de capacitação dos servidores públicos. Alguns cursos que eu fiz no IPEA, entre eles, um curso de capacitação sobre planejamento estratégico, foi um adicional muito importante no meu currículo. E, por ocasião agora do evento da ANIPS, você coloca mais uma vez a possibilidade do IPEA voltar a assumir essa função na oferta dos cursos. A gente ouviu com muita satisfação. Eu acho que o IPEA reúne um conjunto de servidores, e você também fala da grande diversidade e diferenciação que existe entre as instituições no nosso país, desde aquelas mais robustas, com maior capacidade, até aquelas que enxergam na ANIPS a possibilidade de uma inserção e de acesso a muitas tecnologias e informações. Então, foi com muita satisfação que a gente realizou aqui em Brasília, esse ano, o encontro da ANIPS, tendo como tema central a pesquisa como subsídio ao planejamento. Então, é esse destaque que eu gostaria de falar e mais uma vez, ressaltar a satisfação de ter aqui o IPEA apresentando, trazendo a sua fala, né, a sua posição, enquanto nesse contexto de planejamento, que de fato é algo... Eu costumo
fazer uma comparação da questão do... Antigamente, você ia a um médico, o médico te ouvia, palpava ali um aparelho e já saía medicando, né? Hoje, você vai num consultório médico, você relata para o médico o seu problema e ele vai anotando ali uma série de exames. Aqueles exames vão permitir um diagnóstico, pesquisar o tipo, a enfermidade, estabelecer as estratégias de combate. E, como você diz, não é qualquer exame. Ele vai pedir ali dados que estejam muito correlacionados àquele problema. Então, essa função do planejamento como subsídio, como apoio às políticas públicas, eu acho que essa é a função principal das instituições de pesquisas, como o caso do IPEA, CODEPLAN e todas as suas co-irmãs. Ok, Jussânio. Está aberto para quem quiser. Cadê o microfone? Kleber. Boa tarde, eu sou Kleber, empregado da CODEPLAN. Da sua entrevista, e um dos temas que tiveram muito na política foi a questão do ensino. E você colocou aqui que um dos problemas é a qualidade de educação. O que o IPEA teria em seus trabalhos que poderia auxiliar na melhoria da qualidade da educação para o Brasil? Bom, como é que a gente está com metade do nosso grupo de educação fora? A gente está com o grupo de educação temporariamente muito reduzido e fraco, né? Então, nós não estamos com muita coisa nova saindo da educação. Assim, não quero desmerecer quem ainda está lá, mas a gente está com metade do grupo fazendo doutorado. Então, a gente ficou um pouco mais... Hã? Se educando, exatamente, se educando. Então, nosso grupo de educação não está muito forte, né? Agora, parte do debate de educação é financiamento. Eu não quero desmerecer a importância de financiamento em qualquer área, muito menos educação, né? Mas eu acho que o debate está muito obcecado com que porcentagem do PIB que a gente está gastando com a educação. A gente já aumentou muito isso, né? A gente já foi inferior a 3% do PIB, hoje em dia é claramente superior a 5%, né? Isso o público, né? Sem contar o privado, né? Mas, assim, acho que muita gente está obcecado com essa ideia de não, a educação vai ser 10% do PIB. Eu acho que é mais complexo. A gente tem muito que fazer em gestão ainda. E muitas das coisas que estamos fazendo são as corretas. Então, a gente está investindo muito em pré-escola, né? A literatura é avassaladora sobre a importância de pré-escola, né? Principalmente se você tem uma família cujo status socioeconômico não é muito elevado. Então, se os pais são pouco educados, a pré-escola é avassaladoramente importante. Para famílias onde os pais são bastante educados, é um pouco menos importante, né? Então, eu acho assim, quando estamos indo na direção de expandir acesso, que é uma coisa que a gente tem feito muito bem nos últimos 20 anos, né? A gente está indo bem, né? E eu acho que a pré-escola é uma parte importante disso. Onde que o nosso desafio está e a gente não tem conseguido acertar isso tão bem é na melhoria da qualidade do ensino, né? É claro que é difícil você melhorar a qualidade quando você está, ao mesmo tempo, expandindo o acesso. Porque aqueles últimos 20% ou 30% das crianças que estavam fora da escola, você pegava, nos anos 80, você tinha, sei lá, 30% dos meninos fora da escola. Não eram os 20% e os 30% cujos pais têm educação superior, são ricos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eram os meninos que vinham das piores situações socioeconômicas, né? Então, foi esse contingente que foi incluído dentro da escola, né? O que certamente dificulta você manter uma escola de alta qualidade, né? Uma coisa que me irrita bastante é quando eu escuto aquelas... E é uma coisa extremamente recorrente, né? Aquele pessoal que dizia: mas na minha época a escola pública era excelente, né? A gente tinha escolas públicas de qualidade
fantástica. É verdade, eram excelentes. A escola pública, sei lá, nos anos 40, 50, era excelente, mas era para quase ninguém, né? A grande maioria da população estava fora da escola pública. E quando é que a escola pública começou a ter a sua queda de qualidade? Quando você começou a botar todo mundo para dentro, né? Aí a classe média fugiu para as escolas privadas, enfim, rolou tudo que a gente conhece, né? Então, eu acho que o nosso desafio é, agora que a gente conseguiu mais ou menos o que dava para conseguir em termos de cobertura, né? A gente já tem 100% de cobertura no primário, né? no fundamental, agora não chama mais primário, né? E estamos chegando a uma cobertura bastante boa, ainda falta, mas estamos chegando a uma cobertura bastante boa em pré-escola. Agora a gente não vai ter jeito, a gente vai ter que começar a discutir gestão, métodos pedagógicos, organização, cobrança e esse tipo de coisa, que até agora a gente varreu um pouco debaixo do tapete ao enfatizar mais cobertura, né? E, para isso, tem um imenso debate acadêmico e governamental que é bastante inconclusivo, né? Você tem gente que defende com unhas e dentes os métodos estruturados, né? Método estruturado é aquela coisa tipo coque, né? Você dá para o menino dá para a escola um pacote pronto, né? Onde a aula do professor é pré-determinado, ou seja, o que ele vai dar naquele dia está pré-determinado no guia de aula dele, né? Você desempodera o professor, né? Aí você tem outro lado do debate dizendo: vocês enlouqueceram, vocês perderam o juízo, vocês querem desempoderar o professor que já é desempoderado, né? Então, esse vai ser um debate muito mais difícil. E eu acho que assim ele e, infelizmente, agora não tem mais jeito. Agora a gente vai ter que entrar nesse debate, porque eu acho que a história de ficar indo sempre para o financiamento é até uma maneira de fugir desse debate, né? Porque esse é o debate que a gente vai ter que entrar, que é o debate de métodos, técnicas, gestão, organização. O que mais? Doutor Serguei, gostei da sua explanação a respeito da importância da pesquisa de qualidade nas instituições. Então, é do lado de cá que nós executamos ou tentamos fazer o melhor que podemos em relação a uma realidade, por vezes, bastante desigual, não é? Mas tem um outro lado, que seria como os poderes, no caso, eu coordeno a pesquisa metropolitana de amostra por domicílio e verifico que, em muitas municipalidades, não há quadros até para entender o que se pesquisou, para passar para ele tentar, digamos assim, reverter certas situações, não é? Então, eu lhe pergunto o seguinte: como é que nós poderemos, a nível estadual, aqui no caso do DF mesmo, de Goiás, de dar condições às prefeituras de formação de quadros, né? A Codeplan já preparou esse pessoal para fazer a pesquisa, ela deu aulas aqui para o pessoal do levantamento, não é? Mas como fazer para que a pesquisa realizada nos municípios da área metropolitana, eles se capacitem a traduzir os números que se passa para eles, enfim, todo o diagnóstico que é bastante importante, com tabelas, estão aqui nesses murais, não é? Para que ele se capacite, ou capacite o pessoal a executar as coisas necessárias para elevar o nível das prefeituras locais, tanto sob o ponto de vista econômico, como também ambiental, porque nos municípios a questão ambiental é bastante desprezada. Até tem uma pergunta específica sobre se tem vossorocas, né, na proximidade. Eles nem sabem o que é isso. Quer dizer, não se chama vossoroca, fala de erosões, não é? Mas eles não estão habituados a enxergar, por exemplo, entulho nas proximidades, não é? Então, quer dizer, há uma falta de educação que aqui dentro é avassaladora também, né? Dentro do próprio DF, qualquer lugar é lugar para despejar quinquilharia de obra, etc. Pois é, professor, eu não tenho a menor resposta à sua pergunta. O que eu sei dizer é que como você formar quadros para a administração pública é um problema que diferentes países têm resolvido de diferentes modos, né?
A França tem todo um sistema de grandes escolas que foi criado, em grande medida, para formar quadros de administração pública, né? A ENA francesa, sobre a qual nós modelamos a nossa ENAP muito, digamos, a nossa ENAP é muito menos que a ENA francesa, né? Mas a ENA francesa é isso, é uma escola cujo único objetivo é formar quadros para o governo, né? Uma universidade de verdade para o governo. E as demais grandes escolas da França, em grande medida, têm isso, né? A escola, a Sciences Po, que é outra escola muito famosa, é basicamente uma escola de formação governamental também. As próprias escolas de engenharia, né? E isso se vai até o nível municipal também, né? Agora, a França é uma nação extremamente centralizada, né? Então, você tem um sistema de formação extremamente centralizado, né? Os próprios funcionários municipais, eles são, em grande medida, não há municípios autônomos que nem nós temos, né? As seleções são feitas em exames nacionais, enfim, é um outro modelo, né? Se a gente olha para a China, a gente tem que o Comitê de Organização do Partido Comunista Chinês é basicamente quem traz para si essa atribuição de formação de quadros, né? Eles formam tudo em escala chinesa, né? As milhões de pessoas formadas, né? Mas, novamente, é curioso que, enfim, a formação é dentro de um partido, sim, mas é um partido numa nação que é de partido único, né? Para a gente também não serve. Ninguém aqui minimamente vislumbra que o PT, o PSDB e o PMDB irão formar os quadros governamentais para os municípios. Isso não vai acontecer, né? Não que esses partidos e outros não tenham lá as suas escolinhas de formação, mas assim, a diferença de escala e de escopo é total, né? Então, eu acho que no Brasil isso é um assunto não resolvido minimamente, né? A gente criou coisas como a ENAP, a ESAF, que são, se comparadas com qualquer universidade, muito aquém, né? Nós temos o Sistema Geral Universitário, que forma gente para tudo quanto é coisa, né? Mas que não tem uma orientação muito clara para gestores públicos, não sei o quê. A UNB até tem um curso, não sei o quê, mas assim, mais pela proximidade. Mas eu diria que, basicamente, a gente não deu resposta a isso. A gente não deu resposta a essa pergunta e principalmente, eu acho que a gente nunca vai conseguir fazer essa nossa federação meio esquisita que a gente tem de 3 níveis, né, que é uma coisa rara no mundo. Poucas federações no Brasil têm 3 níveis, né? No mundo, né? No mundo, né? São pouquíssimas. Eu acho que assim, tem outros países por aí, mas eu não estou conseguindo lembrar de nenhum, na verdade, né? O Canadá, por exemplo, não é o caso. O Canadá é muito descentralizado, mas os municípios não são entidades federativas, eles são criaturas dos estados, né? Então, eu acho que se a gente vai fazer essa nossa federação funcionar, a gente vai ter que ter um jeito de formar funcionários de prefeituras e estados. Eu acho que não tem jeito, né? E a gente não tem nenhuma resposta minimamente razoável para esse problema.